meditei, mas não tive resultado, onde foi que eu errei, né? Uhum. E essa pessoa, ela talvez não tenha feito ainda o método que eu ofereço, mas, enfim, não importa, Uhum. né? Se você que está mandando perguntas já fez algum curso ou workshop meu, ou retiro, imersão, não importa, pode mandar pergunta também. Mas vamos lá, se você está meditando regularmente e não teve resultado, primeiro problema que pode estar acontecendo é que você está praticando uma técnica que não tem eficácia, eficiência, que não tem resultado, uma técnica que não é forte o suficiente para te trazer resultados. Isso pode ser um dos casos que estão fazendo você não ter resultado. Uhum. Meditações guiadas são muito gostosas. Eu adoro dar meditações guiadas aqui no Instagram. Quem me conhece já participou muitas vezes, né? Durante a pandemia eu fiz meditação aqui todo dia por 2 anos. Mas a meditação guiada, ela não é suficientemente forte para questões mais sérias, mais profundas, que a gente precise resolver, né? Então, a meditação guiada, por exemplo, para insônia, eu acho que foi o caso, né, dessa pessoa, Aham. ela vai te ajudar a dar uma relaxada, mas ela não vai corrigir, não vai normalizar de uma forma eficaz o seu funcionamento cerebral, por exemplo, né? O Uhum. funcionamento das suas ondas cerebrais não vão ser efetivamente corrigidos, equilibrados para se tornarem ondas mais coerentes e sincrônicas para que você volte a dormir bem. Ela não é uma prática, a meditação guiada não é uma prática que seja forte o suficiente para diminuir o seu nível de ansiedade. E o que a Uhum. gente tem visto nas pesquisas científicas sobre insônia é que a insônia ela é uma consequência de algo que está te incomodando, alguma ansiedade, tá? Sim. Então essa ansiedade ela é atenuada pela prática de meditação, mas por uma prática eficaz, eficiente, né? Então Uhum. você precisa de um método eficaz e eficiente para atingir essa essa diminuição da ansiedade, né? As pesquisas de insônia mostram que dentro desse quadro de insônia, de ansiedade, que causa a insônia, a gente tem dois principais fatores. A ruminação mental, né, onde Uhum. a gente fica pensando em algum tema repetidamente, né? Isso geralmente acontece quando a gente está com alguma questão e essa questão pode ser recorrente, pode ser algo que você não tenha conseguido metabolizar na sua vida. E aí Uhum. isso fica ali permeando, né? E é claro que além da meditação você pode fazer outras coisas, né? Mas a meditação é a maneira mais eficaz se você tiver uma técnica que tenha efeito. Então, primeiro ponto é aonde você pode estar errando é na técnica que você está usando. A técnica que Uhum. você está usando pode não ser eficaz o suficiente para te tirar da insônia. Tem um Tá. segundo motivo possível, né? Vamos dizer agora que ela esteja praticando uma técnica eficaz, que tem a capacidade de eliminar a insônia, né? E tirar a pessoa dessa vida mal dormida, dormida com medicamentos, que Uhum. pode ser, o segundo fator, pode ser a aplicação dessa técnica. O que eu quero dizer com isso? Você pode estar meditando com uma técnica eficiente, eficaz para tirar da insônia, mas você pode estar aplicando essa técnica de maneira errada. Talvez você tenha visto uma aula, não viu a segunda, não viu a terceira, não viu a quarta. Talvez você tenha tido alguma dúvida nesse processo que você não esclareceu.
com a Uhum. pessoa que te ensinou. Uhum. Talvez você tenha entendido algo errado no processo de aprendizado da técnica. A pessoa que está aprendendo, a aluna, nesse caso a Andréia, que está trazendo a pergunta, é de ter alguma maneira de estar em contato com a pessoa que ensinou para ela essa técnica que não está funcionando para ela. Uhum. Né? Então, ela pode ter uma técnica boa, mas ela está aplicando errado. Então, ela precisa recorrer a quem tem o conhecimento, a quem passou esse Uhum. conhecimento para ela, para esclarecer o que está acontecendo. Então, é fundamental, e aí eu vou repetir algo que eu já provavelmente falei aqui em algum outro momento, mas por isso que, né, quando eu dou algum curso, eu faço questão de deixar esse canal aberto com as pessoas, e aqui também é um lugar para isso, né? Pessoas Uhum. que já participaram dos meus cursos têm essa abertura aqui também, mas para trazer a sua dúvida, né? E eu encorajo Uhum. muito durante as aulas que as dúvidas sejam expostas. Tem mais um fator, né? Então agora a gente vai partir de outra premissa. Vamos partir da premissa que a Andrea aprendeu uma técnica boa. Uhum. Então o problema não é a técnica, uma técnica eficaz, né? Ela está aplicando a técnica corretamente, mas tem um terceiro fator que a Andrea pode não estar fazendo. Ela pode não estar praticando com regularidade. Sim. Esse seria, talvez, o cenário mais provável. A pessoa aprende a meditar, Uhum. ela aplica a técnica corretamente, mas ela não medita com a regularidade que foi indicada, né, pela professora, pelo professor. Então, é fundamental que quando você vem aprender uma técnica de meditação, você entenda qual é a periodicidade recomendada para aquela técnica. Quantas vezes por dia ou quantas vezes por semana, quantos minutos cada vez que eu vou aplicar essa técnica. E Uhum. isso é recomendado, quando isso é recomendado, isso não é recomendado aleatoriamente. Existe um propósito nisso, existe um porquê. Né? Uhum. Então, é importante que a pessoa também siga essa regularidade. Se ela não está seguindo a regularidade, não vai funcionar. Não, né? Uhum. Esse seria o erro. Né? Ela perguntou onde eu errei. Nesse caso, esse seria o erro. A não aplicação regular da técnica que é eficaz e está sendo aplicada corretamente. Então, esses três motivos são os três principais motivos de um possível possível não resultado. Olha, em geral, eu sugiro que a pessoa. Isso depende um pouco da situação da pessoa, né, do grau Uhum. do grau Ansiedade. do quão grave é a situação da insônia da pessoa, nesse caso da pergunta Uhum. sobre a insônia. Uhum. Mas, em geral, eu sugiro que a pessoa se dedique, né, da forma que ela aprendeu. No meu caso, quando eu estou instruindo, eu sugiro que a pessoa se dedique por 90 dias Uhum. à prática, né? Que ela Tá. possa ter essa regularidade e aplicar a técnica ou as técnicas que foram passadas para ela com regularidade durante 90 dias. Uhum. Isso Perfeito. pode variar um pouco de caso para caso. E é importante também, Cláudia, colocar aqui que se a pessoa meditar, vamos dizer, 90 dias, como eu estou falando, Uhum. e ela largar a meditação, né? Ah, já fiz Uhum. 90 dias, acabou. Pode ser que ela volte a ter sintomas, Claro. né? E Uhum. isso aí depende da situação dela. Pode ser que ela não volte a ter sintomas, né? Uhum. Mas se ela ainda tem esses sintomas, quando ela para de meditar, ela não deve parar. O que eu quero dizer com os 90 dias é que ela vai ver diferença, ela vai ver o efeito que a meditação fez na vida Uhum. dela. Uhum. Isso ela vai, com 90 dias, se ela seguir a metodologia de forma
correta, ela vai ver os efeitos. Não tem como ela não ver os efeitos, né? Perfeito. Mas talvez ela precise continuar, talvez ela não possa parar, e ela vai ver que não vale a pena parar,